Hoje, quando a gente liga a TV ou assiste algum vídeo nas redes sociais, somos imediatamente bombardeados por inúmeras notícias sobre a pandemia da Covid-19. E isso é ótimo. Ter esse leque de escolhas quanto à informação e conhecer outros pontos de vista sobre um determinado assunto é essencial para que a gente possa tirar nossas próprias conclusões e estar sempre bem informado. É exatamente por isso que hoje vamos falar sobre a nova crise causada pelo petróleo, que aconteceu algumas semanas antes da confirmação de que deveríamos ficar em casa para tentar evitar a alta disseminação do vírus. Em março, a Rússia e a Arábia Saudita travaram uma guerra comercial pelo valor do barril do petróleo, o que gerou uma grande crise nos mercados mundiais, inclusive aqui no Brasil. Vamos examinar então os motivos e os interesses por trás dessa queda de braço entre as duas superpotências da OPEP, relembrar outros momentos de crise que ocorreram ao longo da história e responder à pergunta: será que essa queda nos preços do barril será sentida pelo consumidor final lá nos postos de gasolina? A Arábia Saudita é considerada a líder não declarada da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Hoje, são 14 os países membros e os sauditas são os maiores exportadores de óleo do mundo. Eles têm a capacidade de produzir até 12 milhões de barris por dia. Com a baixa procura pelos combustíveis não renováveis causada pela pandemia do coronavírus, o plano dos sauditas e da organização era diminuir a produção de barris para não inundar o mercado com petróleo em excesso. É basicamente a lei da oferta e da procura. Muita oferta e pouca demanda faz o preço cair. E essa estratégia de diminuir a produção dos barris para tentar balancear as contas e recuperar quedas de preço não é algo novo. Em 2016 foi criada uma segunda organização, a OPEP+, que reunia todos os países que já eram membros da OPEP e acrescentavam alguns novos produtores, como a Rússia. De lá para cá, foram esses cortes que fizeram os países produtores recuperarem os custos nesses períodos de baixa demanda. Mas dessa vez teve um problema. A Rússia, que é outra grande exportadora e que sempre teve uma aliança muito forte com a Arábia Saudita e com as decisões da organização, decidiu não concordar com a redução na produção. Analistas geopolíticos apontaram duas razões para essa nova decisão da Rússia. Primeiro, essa seria uma grande oportunidade para analisar queda de demanda em caso de pandemia, e os russos tinham grande interesse nesses estudos. O segundo motivo era evitar o crescimento da indústria de petróleo americana, que é baseada na extração de gás xisto, mais caro de se extrair. Nesse caso, a produção americana acaba sendo favorecida quando a extração de petróleo tradicional é reduzida. Por fim, as negociações foram encerradas sem acordo por conta da decisão da Rússia. Depois disso, na noite de 7 de março, a estatal Saudi Aramco anunciou o aumento da produção e também a redução de preços dos barris de petróleo. Com o interesse em proteger sua posição de mercado, a Arábia Saudita diminuiu o preço do barril em $8 no noroeste da Europa, mercado que é controlado pela Rússia. Ela também reduziu em $4 o preço na Ásia. Uma queda de preços desse nível não acontecia desde 1991, e isso foi o suficiente para os mercados da Ásia despencarem já nas primeiras horas de abertura dos pregões. A própria estatal Aramco perdeu o valor de mercado por conta dessas medidas, e o reflexo no mercado brasileiro não foi diferente. O Ibovespa fechou a segunda-feira do dia 9 com baixa de mais de 12%, e ainda sofreu um circuit breaker, que parou todas as negociações por 30 minutos. Já o dólar também teve uma forte valorização nesse dia e fechou na casa dos R$ 4,33. Eu falo até aquela data porque alguns dias depois, em 15 de março, o Ibovespa fechou em baixa de mais de 13%. Já o dólar passou pela primeira vez a marca de R$ 5,00, mas isso por conta da Covid-19 ter sido categorizada como pandemia pela OMS. E essa não é a primeira vez que o preço do barril bagunça os mercados mundiais ao longo da história. Mas antes de falar sobre isso, vamos explicar de forma bem rápida um pouco sobre a OPEP e como ela influencia nesses mercados. Foi em 1960, em Bagdá, que os 5 maiores produtores se reuniram: Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Irã e Venezuela, que era o único país não árabe do meio. Nascia naquela data a OPEP, e a ideia era brigar contra a diminuição no preço dos barris que estava sendo praticada pelas petroleiras ocidentais conhecidas como as Sete Irmãs: Esso, Texaco, Socone, Socal, Shell, Amoco, atual BP, e Gulf Oil. Um ano depois, em Caracas, os produtores se reuniram novamente numa conferência, decididos a traçar objetivos para a OPEP.
aumentar a receita dos países membros, aumentar o controle sobre a produção e unificar as políticas de produção. Com as diretrizes criadas, os países membros aumentaram os royalties que eram pagos pelas empresas multinacionais, assim como os encargos e impostos. Agora vamos falar um pouco sobre os momentos ao longo da história que crises e guerras aconteceram por conta do petróleo. Em 1956, antes mesmo da criação da OPEP, o então presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, nacionalizou o Canal de Suez. O Canal de Suez permite ligar a Europa à Ásia, sem a necessidade de contornar a África. Após a nacionalização, o porto de Israel ficou bloqueado, prejudicando o abastecimento de petróleo no Ocidente. Em 1973, uma nova crise. Os Estados Unidos apoiaram Israel. Como protesto a esse apoio, os países membros da OPEP supervalorizaram o preço do petróleo. A crise seguinte aconteceu por causa do Irã, que estava em meio a um conflito político. Logo em seguida, em 1978 e 1979, aconteceria a Revolução do Irã e ainda uma guerra seria travada entre o Irã e o Iraque, reduzindo a produção de petróleo e causando aumento do preço no mundo, já que ambos os países eram os maiores produtores da época. A Guerra do Golfo em 1991 gerou uma nova crise. O Kuwait foi invadido pelo Iraque. Os Estados Unidos interviram na guerra e expulsaram os iraquianos que, ao saírem, incendiaram os poços de petróleo. Em maio de 2008, o preço do barril superou o valor de $130 pela primeira vez, tudo por conta de especulações sobre uma possível escassez de oferta para aumento de demanda e desvalorização do dólar. Agora vamos voltar para o momento atual e falar um pouco aqui do Brasil. A Petrobras, em conjunto com o governo federal, havia decidido priorizar a exportação de óleo cru. Com a queda nos preços do mês passado, a perda no valor de mercado da estatal brasileira foi de 29,7%. Trocando essa porcentagem por valores reais, foram mais de 91 bilhões de dólares de desvalorização. O recorde de queda de valor de mercado anterior era de 47 bilhões de dólares que havia sido registrado em 2018. Os efeitos dessa queda de preços também poderá ser sentido na arrecadação da União, estados e municípios produtores de petróleo. O orçamento anual desses estados e municípios foram calculados baseados numa projeção com o valor do barril mais elevado. Com isso, a receita poderá ser bem menor e o Rio de Janeiro pode ser o estado mais afetado, pois ainda não se recuperou totalmente da crise fiscal de 2018 e 2019. Outra relação com o preço baixo do óleo tem a ver com os leilões de pré-sal que eram previstos para acontecer em 2020 e que podem ser cancelados. Isso porque não seria interessante dar continuidade a esse processo com o valor do petróleo tão baixo. Porém, no dia 2 de abril, o presidente Donald Trump postou numa rede social que Rússia e Arábia Saudita já estavam se reunindo para cortar a produção do óleo entre 10 e 15 milhões de barris. Isso foi o suficiente para aquecer os mercados e fazer com que o barril de Brent tivesse uma alta de 46% nos pregões. Porém, no fim do mesmo dia, o Kremlin negou a existência dessa conversa com a Arábia Saudita e por volta das 5h30 da tarde, a alta do barril enfraqueceu para 21%. Ainda assim, as ações preferenciais da Petro fecharam em alta de 8,4% e as ordinárias em 8,6%. E isso fez com que o Ibovespa subisse 1,8% nesse dia. Mas afinal, será que todos esses eventos farão com que os brasileiros paguem menos para encher o tanque de seus carros com toda essa variação no preço? A política que vem sendo adotada pela Petrobras desde o governo Temer é a chamada política de preços internacionais. Se o preço cai no exterior, aqui deve acontecer o mesmo. Inclusive, já houve uma queda de preço no valor do litro do diesel, que passou de R$ 3,66 entre o dia 1 e 7 de março para R$ 3,49 entre 22 e 28 do mesmo mês. Porém, os postos não costumam repassar todo o ajuste para o preço das bombas. Fatores listados pelos analistas está a formação dos preços dos combustíveis. A gasolina tem 45% de incidência de impostos e é misturada com etanol. Já os impostos que incidem na formação de preços do diesel são de 24% somado à mistura de biodiesel. Obter o máximo de informação sobre a pandemia da Covid-19 fará com que a sociedade vença o vírus e saia mais forte disso tudo, enquanto que conhecer os fatos que ocorrem paralelos à pandemia nos faz ter a certeza de que o mundo não parou e acontecimentos importantes que nos afetam de alguma maneira ainda precisam da nossa atenção. Eu sou a Beatriz Correia aqui da Exame e esse foi o Examinando dessa semana. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos.